Guarani em campo e a equipe de Carlos Batista transmite tudo para você. Vamos destacar os times de Campinas, as informações do Brasil e no mundo a partir de agora. Vamos girar os repórteres da Rádio Bandeirantes. O destaque da Ponte Preta na voz de Antônio Lupe. Ponte que foi a Curitiba e perdeu do Coritiba 2-0. A quarta-feira da Ponte. Tudo bem, Lupe? Boa tarde, bom dia para você. Tudo bem, CH? Bom dia, boa tarde para você também, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte fecha o primeiro turno sem vencer como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Derrota para o Coritiba pelo placar de 2-0. O técnico Gilson Kleina minimizou os erros individuais e colocou o coletivo como responsável pela derrota no Couto Pereira. Domingo, a Macaca abre o retorno contra o Brusque e a expectativa na semana fica por conta dos reforços que devem ser anunciados pelo Departamento de Futebol da Alvinegra. A última rodada da Série B no primeiro turno teve ontem Confiança 1, Remo 2, Náutico 0, Cruzeiro 1, Sampaio Corrêa 0, Avaí 2 e o Coritiba bateu 2-0 a Ponte. Hoje tem bola rolando, tem Guarani contra o Botafogo, destaque do Guarani. Alô, Marcos Luiz. Alô, CH, um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Concentrado desde ontem, Guarani terá jogo contra o Botafogo às 7 da noite, no Estádio Brinco de Ouro. Última partida deste primeiro turno. Técnico Daniel Paulista não terá Índio e Tales, jogadores que estão suspensos. Bruno Sávio, Diogo Matheus e Bidu, as principais novidades do Bugre. CH. Além de Guarani e Botafogo, hoje pela Série B, última rodada do primeiro turno, tem Vila Nova e Vitória, Vasco e Londrina e CRB contra o Operário. Amanhã, fechando a última rodada do primeiro turno da Série B, nós teremos Brusque e Goiás, Brasil de Pelotas e CSA. O destaque do comentário do Nossa Área desta quarta-feira. Tudo bem, Gleger Zorzinho? Boa tarde, bom dia pra você. Boa tarde, bom dia pra você também, CH. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Meu destaque vai pra classificação do Red Bull Bragantino. Venceu o Rosário Central da Argentina ontem em Bragança Paulista, 1-0. E olha, o nosso amigo queridíssimo Arthur fez um golaço. Um golaço do meio de campo, ele percebeu num contra-ataque o goleiro adiantado e mandou ver e fez o gol da vitória do Braga, que está na semifinal da Copa Sul-Americana, CH. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue aqui na Rádio Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista. Vamos para um rápido intervalo comercial e já tem tudo da Ponte do Guarani para você. Mas antes, às 11h37, tem o trânsito na Band. Trânsito. Pela Von Zuben, motorista faz um bom caminho, não encontra dificuldades na Engenheiro Francisco de Paula Souza, também a Avenida da Saudade e Rua Abolição. Se você é fã de McChicken, vai ficar ainda mais. Conheça McChicken Cheddar, McChicken Barbecue e McChicken Bacon. 3 motivos para você passar agora no Drive do Mac. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. Concede. É matador dentro da área.
nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Muito bem, o Guarani entra em campo contra o Botafogo no Brinco. O jogo tá marcado, Gleger, para 7 da noite, é isso? 19 horas. 19 horas. Palpite para você. Você acha que o Guarani vence o jogo? É jogo complicado de prognóstico. É um jogo difícil, mas eu acredito na vitória do Guarani, CH. Tô botando fé também. Eu acho que tá num momento legal. Vem aí de um resultado não tão bom, mas a sequência do Guarani, principalmente jogando no Brinco, é muito boa. Então tô confiante na vitória hoje. O Guarani tem problemas pro jogo, Gleger, e a principal discussão é o meio-campo. O Índio não joga hoje, né? Então, como deverá ser esse meio-campo? Como palpite, assim, sem informação do Passarinho Verde, sem Marquinhos Luiz, o que você acha que o Daniel Paulista vai aprontar pro jogo? Olha, CH, ele tem duas opções, né? Pro lugar do Índio. Tony ou o menino Acorce. E ele, inclusive nós falávamos muito isso ontem off, né, lá nos Donos da Bola, e ele tem levado esse menino Acorce todos os jogos, tem cravado a sua presença ali no banco de reservas, entrou numa partida, aí agora não me recordo qual foi, uma vitória do Guarani, mas chegou o momento, né? Ele colocou o Tony lá no jogo, dificultou demais. O Tony tá muito fora de ritmo, não sei se ainda está fora de forma, mas... e também já recebeu inúmeras oportunidades. Olha, CH, eu não sei o que ele vai fazer, mas se fosse eu, oportunidade ao menino. Tem que botar o menino para jogar. Até porque a característica do Acorce é parecida com as características do Índio, que vem sendo titular. Então por que mudar novamente o jeito de jogar do time? Porque o Tony é um homem que joga um pouco mais à frente, né? E o Guarani tem dado muito certo nessa colocação ali, Bruno Silva e Índio, os dois jogadores jogando um ao lado do outro ali, até para dar um suporte maior à sua primeira linha. Então eu não mudaria a característica do time novamente, e por isso eu escalaria o menino Pedro Acorce, que está merecendo uma oportunidade já. Isso é uma coisa que eu concordo contigo. Eu também faria isso, mas o treinador não sinaliza isso. O Acorce não entra. Já deveria, né? Já deveria estar jogando. Então eu acho que vai jogar o Tony, mas eu não concordo. Eu tô contigo. Eu acho que tinha que experimentar o Acorce. Eu também acho. Eu também acho que ele deve escalar o Tony, mas a melhor opção, sem dúvida nenhuma, é o menino Acorce. Porque, se lembra, CH, aliás, nós dois defendemos muito a tese na questão da saída do Davó. Vai colocar o Lucão do break, todo mundo quer. E nós dois falávamos a mesma coisa. Olha, vai mudar o jeito de jogar do time. Vai tirar a velocidade de ataque que tem o Guarani. Característica do time. E foi o que aconteceu. Então ele entrando com o Tony, ele muda novamente o jeito de jogar. E aí pode se comprometer num jogo que é um jogo pesado, e quanto menos inventar, melhor. Então eu acho que por isso a escalação do Acorce seria a melhor. Bom, falta de ritmo, né? Por falta de ritmo, os dois não têm ritmo, mas o treinador sinaliza o Tony. Bom, vamos ver se o Marquinhos de repente... Vamos ver o passarinho, né? O passarinho verde tá aí, ó. Para nossa dúvida. Tudo bem, Marquinhos? Boa tarde, bom dia para você. Afinal de contas, quem joga? Acorce ou Tony? Tudo bem, né, Marquinhos? Tudo bem, CH. Um abraço para você, Gleger, amigos da Bandeirantes. Tony. Tá cravando. Grosso. Tony. Porque a gente não entende muito, mas vamos desejar boa sorte para ele. O treinador, o Daniel Paulista, ele é o responsável por isso. Exatamente. Agora, eu acho uma temeridade, de qualquer maneira. Então o time tá pronto pro jogo de hoje à noite, Marquinhos? Eu não digo pronto, CH, porque tem essa dúvida aí no gol, né? Rafael Martins ou Gabriel Mesquita, ou como fala o Tigrão, né? Rafael Mesquita ou Gabriel Martins, né? Tudo junto e misturado, mas dúvida que só será resolvida pelo treinador momentos antes da partida. Tô achando, passarinho também, que vai Rafael Martins. E aí dá para dizer que o Guarani praticamente pronto, né? Rafael Martins, Diogo Matheus que volta, a zaga com Ronaldo Alves e o Carlão, naquela escalação que o Carlão passou pra gente ontem, que ele quer jogar na esquerda, então o Ronaldo Alves vai na direita, e a volta do Bidu. Capitão Bruno Silva, mais o Tony e o Andrigo. Do lado do campo, de um lado vai o Bruno Sávio, do outro lado o Júlio César, e centralizado mais uma vez o Lucão do break, tendo a oportunidade por parte do Daniel Paulista.
Lembrando que desfalcarão o Guarani hoje. Thales, suspenso, foi expulso na última rodada. Índio com o terceiro cartão amarelo. Regis e Rodrigo Andrade estão em tratamento médico. Em transição, Eduardo Persson, que talvez para a primeira rodada do segundo turno possa ficar à disposição do treinador, CH. Tem bastante discussão aqui, Gleger. Vamos começar por onde você conhece como ninguém. Lá embaixo dos 3 paus. É a discussão daqui, todo mundo quer ver o Gabriel Mesquita fora do gol do Guarani. Eu tenho minha tese, você tem uma tese muito parecida, mas... Primeira pergunta, ele vai mudar? E se mudar, por que está mudando? E em cima disso, se você também mudaria? Eu acho que se tiver essa mudança, e se o Marquinhos traz a informação, é muito provável que ele apareça no time titular aí, o Rafael Martins, né? Tem essa mudança no gol. Mas olha, CH, é mais pela pressão, né? É mais pela a torcida, a cobrança do torcedor, né? Em cima do Gabriel Mesquita. Porque o Gabriel, ele tem oscilado sim, isso é fato, né? Ele faz bons jogos, né? Aliás, os jogos que antecederam essa última partida, ele foi muito bem, né? Elogiado até por nós aqui nos jogos, né? E o Guarani vencendo a partida. E aí vem uma falha. Falha num jogo, né? Que, na minha opinião, comprometeu o resultado da partida. Porque se ele não toma aquele gol lá... e o Júlio César faz como fez o gol de cabeça, teria empatado o jogo, agora entraria 1 ponto para Campinas. E ele foi responsável direto no placar. E até então, ele tinha falhado em alguns jogos, mas ele não era o responsável direto. Nessa partida ele foi. Agora, não dá para você jogar toda a responsabilidade de uma derrota, que o Guarani poderia, claro, ter trazido um resultado melhor, poderia ter jogado um futebol melhor, em cima do goleiro. Ah, mas o goleiro... nós perdemos o jogo por causa do Gabriel Mesquita. Não foi só o Gabriel, né? A jogada... O Bruno Silva falhou no lance. O mesmo Tony, que pode ser escalado, falhou no lance. No mesmo lance do segundo gol do Goiás. E o Gabriel Mesquita também. Então, já que foi... então quem falhou sai. Então ele tem que tirar. Então ele não pode colocar o Tony. Então ele não pode colocar o Bruno Silva, né? E tem que tirar o Gabriel Mesquita. Agora, é fato... que o Rafael Martins estava jogando lá antes da sua contusão, aliás, da expulsão, e depois teve a contusão, e ele era o mesmo, estava acontecendo a mesma coisa que está acontecendo com o Gabriel Mesquita. Estava sendo criticado, estava sendo questionado e não vinha fazendo bons jogos. E eu acho que até aquela atitude que ele teve lá naquela partida, acho que foi contra o Coritiba, né? Que ele acabou sendo expulso. É mais o emocional do cara, sabe? Preocupado, inseguro. E aí acabou acontecendo aquilo. Então, CH, eu acho que não seria o momento de troca agora. Até para ele não perder o vestiário. Pô, o cara falhou, vai trocar? E por que não trocou então há 2, 3 rodadas antes? Né? Mas, naquela que quem manda é o treinador, e acho que o treinador de goleiro tem muito também, tem que ter a sua palavra ali na hora da escalação, tem que ter o dedo do seu Austrália também, né? Olha, o Rafael tá melhor nos treinamentos, o Rafael vem treinando melhor, mostra melhor emocionalmente, tem que ser o titular. Acho que ele tem que ter esse diálogo com o técnico. Não sei se aqui no Guarani tem, né? Mas, se mexer, pra mim, tecnicamente, CH, não muda nada. Pra mim, os dois é no mesmo nível. Eu acho que é muito da posição também, viu, Gleger? Eu acho até a cobrança bem injusta em cima de goleiro, por exemplo. O centroavante perde 3, 4 gols feitos, joga no lixo muitas vezes o resultado, uma falha do goleiro, o cara tá comprometido, os caras tacam na cruz na hora. Exatamente. E isso você cansou de ver na tua vida, não é? Então, é assim a cultura do futebol. Não adianta. Eu não vou mudar, você não vai conseguir mudar. Então, não é questão de justiça ou injustiça. A culpa é do Gabriel Mesquita. Porque se ele tivesse bem, ninguém estava contestando ele. Então, se ele tivesse feito o movimento certo, se naquela bola no cruzamento tivesse segurado, não espalmado, estava tudo resolvido e ele continuar o trabalho dele. Se ele tivesse pelo menos fazendo 1 ou 2 defesas difíceis por jogo, ninguém estava contestando o trabalho dele. Não precisava fazer milagre todo jogo, não. Mas aquelas bolas... Não, ele só pega as bolas defensáveis. Aquela plástica defesa do primeiro tempo,
Se você prestar atenção, tá em cima dele. Pela envergadura, ele só jogou o corpo para cima. Eu não tô dizendo que não é difícil. Difícil foi a defesa que o Tadeu fez dentro da pequena área a hora que o Matheus Souza encosta. Aquilo é milagre. Na cabeçada do Bruno Silva. No primeiro tempo. Aquilo é defesa de verdade. Então eu não tô tirando o mérito do menino. Eu concordo 100% contigo. Aliás, a gente vem nessa batida. Os dois são iguais. Se o Gabriel Mesquita não tá funcionando, ele tá no mesmo nível do Rafael. Só que a pressão é tão grande, até para preservação do menino, que tem um futuro pela frente, põe o Rafael. Até para tirar a cisma de todo mundo, que desconfia muito do Gabriel e de repente não desconfia do Rafael. O Rafael, tecnicamente, eu não sou especialista, mas para mim, de tudo que eu vi, não é mais goleiro do que o Gabriel. Não é. É tudo... Perguntaram ontem ou anteontem, precisa contratar um Muralha. Mesmo nível. Mesma coisa. Agora, goleiro mesmo, pro cara, você olhou pro gol do Guarani e pensar umas 3 vezes antes de chutar, tem que contratar o Jailson, como você sugeriu outro dia. Aí é outro patamar. Aí você tá contratando um muro, não é? Exatamente. Agora, o resto, esses que estão aí disponíveis, praticamente do mesmo nível. Então não esperem que aconteça uma regularidade que o Rafael, pode até acontecer, mas eu não espero que o Rafael seja a resolução dos problemas do gol do Guarani, Gleger. Eu também acho, concordo com você, acho que se for pra... Porque o que eu questiono mais, CH, é o problema de toda hora a gente fica aqui, né? Quantas vezes já com o Gabriel Mesquita e o Rafael? Acho que foram umas 4. Inúmeras vezes. Não, tem que trocar agora. Agora sai o Gabriel, vai o Rafael. Agora o Rafael não tá bem, agora vamos tirar o Rafael e vai voltar o Gabriel. Então por que não faz isso aí? Contrata um goleiro e aí a referência acabou. Aí ninguém fala absolutamente nada. Aí é o cara mais 10. Exatamente. O Wilson lá do Coritiba, o Tadeu lá do Goiás. São goleiros incontestáveis. A Série B tem essa regularidade, mas o nível técnico é o mesmo. O goleiro do Confiança lá, o Rafael Santos, já jogou aqui no Guarani, mesmo nível. Né? Cita outro exemplo aí, tem vários exemplos. A maioria dos goleiros da grande Série maioria B é do mesmo tem aí nível. uma meia dúzia que é acima, mas o resto é tudo igual. O resto é tudo igual, eu concordo. Então, essa questão da pressão aí, eu acho que é até plausível mesmo, entendeu? Dá um tempo para ele, né? Coloca o Rafael Martins para tirar um pouco essa pressão, mas o torcedor não espere que vai ser a solução de todos os problemas. Porque tecnicamente eu concordo 100% com você, mesmo nível. Bom, vamos sair do gol e vamos lá para frente. Vamos pro meio do campo? Eu tava dando uma passada a olhos aqui na escalação do Botafogo e é um setor que tem muita velocidade. O setor de meio de campo do Botafogo. A discussão sobre o Tony é assim, é para desacorçoar, pra gente sentir, com todo respeito, ele pode entrar em campo hoje e ser o melhor em campo, a gente não sabe. É o que a gente espera, né? O que nós assistimos até agora credencia para ter problema. Exatamente. O problema é iminente. Agora, pode surpreender. Agora, como eu não acredito em milagre, eu acredito em trabalho e competência, eu estou muito, mas muito preocupado com esse meio campo do Guarani hoje. E em todas as vezes que o Tony foi utilizado como titular, em nenhuma delas nessa mesma função que pode se executar hoje. Um pouco mais atrás, né? Ao lado do Bruno Silva. É o que o Índio vem fazendo. Volante, de segundo volante, de meia, de atacante. Já foi fez. Jogador pato. Exatamente. Ô, CH, você falou assim, desacorçoar. Quem falava isso era a Dona Flora. Tô desacorçoado com você, viu, Marquinhos? A Dona Ruth, minha avó, também falava: moleque, você me desacorçoa, só me dá problema. Exatamente. É isso aí. E não dá, né? Olha, esse Chay, lembra desse Chay do Botafogo, esse meia? É chato. Que joga no... Nossa. O que ele é liso. É chato, tem velocidade, né? Chuta de fora da área. Vai bem no 1 contra 1. Então, eu tô citando apenas um jogador da equipe do Botafogo que joga nesse setor. Né? Então, por isso que eu tenho que estar muito atento. Eu não sei qual que é a estratégia de jogo do Daniel, mas eu concordo com você, CH. O Tony, todas as vezes que teve a oportunidade, não foi bem. Teve, inclusive, uma sequência, porque às vezes eu costumo dizer, né? Não dá pra você avaliar o cara por um jogo. E é exatamente isso. Agora, o Tony já teve inúmeras oportunidades, como titular, entrando durante as partidas, né? E assim, nós vimos o que aconteceu. Até como meia, né, Gleger? Como meia atacante, inclusive. Sabe o que me incomoda um pouco nele? A passada dele.
Sabe a impressão que eu tenho? Sabe os caras como vão pra lua e fica sem gravidade? Não dá a impressão que ele corre em câmera lenta, é porque tem a perna comprida. É a barba, CH. Não, pelo amor de Deus, com todo respeito eu tô falando isso. Eu tô brincando, evidentemente. Mas ele não conseguiu, em nenhuma posição do meio, Gleger, até agora, convencer ninguém. Não. Eu também concordo. E olha que ele chegou pra jogar, hein? Chegou pra ser titular, ele foi credenciado. Chegou credenciado pra ser titular. Exatamente. E hoje virou terceiro reserva, então não é à toa. Não é à toa. E trocou o treinador. E teve uma contusão no quadril. E aí, qual que é a maior discussão desse problema é o seguinte, é que você tem no elenco um menino da base. Você lembra quando o Guarani precisou de um zagueiro, teve problema com o Ronaldo, Carlão, que colocou o Titi? Titi foi bem, pô, não comprometeu, foi lá, fez o que tinha que ser feito. E, pô, tem que acreditar, tem que colocar os meninos da base. Foi aquele lá em Goiânia? Não, em Cuiabá? Não entendi. Quando ele entrou, Gleger, até naquele jogo que teve um surto de Covid, foi esse o primeiro jogo, não foi? Do Titi? É. Eu não me lembro, mas assim... Eu acho que sim, vou dar uma pesquisada. O que eu digo é o seguinte... É que não é mais fácil você correr o risco com um menino da base do que correr um risco com um cara que você já sabe, né, que o risco é iminente. Mas isso é questão conceito teu e meu também. No risco, eu ponho o garoto pra jogar sempre. Sempre. Já tá com problema? Tamo com saudade do Índio? Estamos. Confesso. O Índio vai fazer falta hoje. Tô confessando. Agora, entre o Tony e o Acorce, eu sou o Acorce. Mas não tem nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. Só que eu não sou treinador, eu tô dando palpite aqui. Entendeu? Tá me perguntando, tô respondendo. Eu não acredito no trabalho do Tony. Ainda. Pode ser que eu mude de opinião. Não sou um poste, posso mudar. Mas nesse momento eu não tenho confiança no Tony. E pela característica que joga o time, né, CH? Porque o Tony... Também. Vamos supor, se você vai... Olha, eu vou povoar o meio de campo, vou botar 4 homens de meio de campo. Opa, aí você coloca o Tony ali, beleza. É diferente. Você tá protegido e acrescenta um jogador que pode dar certo. Foi contra o Sampaio Correia, dia 20 de julho, viu, Gleger? Então, aí você coloca o Tony ali com 4 homens de meio de campo. Mas do jeito que joga o Guarani... Nós vimos aí, o Tony entrou na última partida. Só problema, ele não acertou um passe. Então, de repente, de começo, ele fica empolgado e melhora. Vamos torcer, né? Tomara. Agora tem mais uma discussão, viu, seu colega? Ele não parou por aí, não. Eu já até sei. Não tem só esse problema, não. Você tá querendo falar pra nós, né? Você tá querendo falar do Lucão do break. O Lucão. Bom, eu já vou dar meu palpite de cara aqui antes de você comentar. Vamos lá. Eu já tiraria do time. O que está acontecendo não é surpresa. Você sabe disso, que a gente conversa em off e no microfone, né? É jogador circunstancial. Tem jogo que você precisa do cara pivôzão lá dentro da área. Aí você bota o cara. Mas de começo, o time perde a mobilidade e fica previsível. Já que o Sávio tá voltando, já volta com ele por dentro. E é Alan Vitor de um lado e Júlio César do outro. Eu faria isso. E você? Mesma coisa. A mesma coisa. Não dá. Porque, CH, é como você disse, né? O time perde a mobilidade, né? Perde a velocidade. E aquela leveza que nós vimos em inúmeros jogos aí vencidos. E, aliás, o Guarani goleando com esses meninos flutuando, indo para troca de posições. Né? Se lembra quando o Davó vinha por fora, o Bruno Sávio entrava por dentro? Confunde demais a marcação. E aí você jogando com uma referência facilita o trabalho da primeira linha, do time adversário. Porque um encosta, o outro fica na sobra e deixa os laterais baterem lá com os homens de lado. Então fica muito previsível. E para um jogo como esse, um jogo pesado, Botafogo vem numa sequência extraordinária aí, São né? 5 ou 6 jogos onde 5 vitórias e uma derrota ou coisa parecida. Por aí. Então, quer dizer, é uma arrancada extraordinária. Então agora a gente tem que estar muito atento. E por que não você colocar velocidade? Voltar do jeito que o Guarani jogava. O Sávio vai muito bem ali por dentro. O Sávio faz essa função. Em alguns momentos trocando com o Alan Vitor, trocando com o Júlio César. Da mesma forma que fazia o Davó. E as coisas andavam positivamente. Ele viu, ele já testou. Quantos jogos faz que o Lucão tá de titular? 4 ou 5 jogos. Então. Na sequência. E as coisas não aconteceram. Então precisa mudar também. Já que vai mudar em alguns setores, então tem que mudar na frente também. Porque não adianta nada você só ficar trocando zagueiro, ficar trocando goleiro e não resolver o problema do pessoal que faz o gol. Eu acho que já foi suficiente para dar um ritmo para ele, para acreditar no trabalho dele, para dar moral para ele, para condicionar ele. Eu tô falando do Lucão.
Sim. Mas o time ainda, talvez seja até porque o Júlio César não jogou, às vezes acontece isso. Falta uma peça no seu time titular e as coisas não andam a contento. Entrou um menino, depois trocou. O lado esquerdo, depois da saída do Júlio César, mudou muito. Mudou muito. Agora o Júlio César deve ganhar uma sequência. Não sei se ele vai experimentar agora com o Júlio, que é um cara um pouco mais traquejado para poder jogar no ataque, um cara mais experiente do que os meninos que entraram pelo setor. Não sei o que ele vai fazer. O que está na cabeça dele, o que é o ideal. Mas pelo desempenho do time nas últimas partidas, eu tenho uma... Isso infelizmente combinou com aquilo que a gente tinha de tese lá atrás. Se realizou, se concretizou. Ele não funciona. Eu me lembro como se eu estivesse olhando para você agora das tabelas do Regis com o Davó. Mas eu não estou falando do jogador, eu estou falando da característica, movimentação e posicionamento. Característica do cara. O Regis, para jogar bem, ele precisava de um cara móvel na frente dele. Não toda hora um cara encaixotado como pivô no meio dos zagueiros. Um cara que desse opção para ele. Quantos gols o Regis conseguiu fazer graças à movimentação do Davó? Eu não estou falando que o Davó é craque. Estou dizendo de um jogador na posição com a característica do Davó. E o cara que mais se assemelha disso é o Sávio. É ou não é, Gleger? Exatamente. Exatamente. Você aí tem essa mobilidade que o time perdeu, né? Você readquire novamente. E é importante. Você vê que até o futebol do Andrigo, né, que quando jogava com o Davó jogava muito, e o Andrigo não vem jogando bem porque não tem o cara ali para ter essa mobilidade, para ter exatamente, para ter essa movimentação, para ter o desencaixe de marcação, porque às vezes o deslocamento do homem de frente, e por que Regis estava fazendo gol, por que o Andrigo cansou de fazer gol também? Antes do Regis estava fazendo gol, estava jogando bem, depois machucou. Exatamente. Por quê? Por causa da movimentação. Não é só o aspecto individual, né, Guilherme? Claro que não. O cara, o meia que está atrás do centroavante, do cara referência ou do cara móvel, sei lá como possa qualquer um chamar, você prejudica o trabalho do meia aqui, cara. Também. Você não tem... Por exemplo, o último jogo, não tinha laterais que passassem com confiança. Para não falar outra coisa. Você não tem o apoio do lado. Espetado nos dois lados, você tem um jogador meio titular e outro que está sem ritmo. E na tua frente tem um centroavante que não tem mobilidade. Quando domina, tropeça na bola. Como é que você vai jogar? É difícil. Eu estou defendendo o Andrigo aqui, não. Eu estou interpretando o que está acontecendo para a gente não arrebentar o cara que também não está bem, que é o caso do Andrigo. Então, não é que o Lucão... É característica dele. Tem que experimentar uma outra situação para crescer o futebol do meio campo. O Andrigo é o único cara diferente agora nesse time. É um pecado não proporcionar para ele uma situação que facilite o jogo. Eu acho que esse mais ou menos é o raciocínio. Mas mesmo assim, Gleger, eu tô achando que o Guarani vai ganhar o jogo. Não vai. Com Tony ou sem Tony, com Lucão sem Lucão, o Guarani vai ganhar o jogo hoje. Eu acho que ganha também. Bom resultado. E só para concluir, a gente sempre diz isso. Alternativas dentro do próprio jogo. Deixa o Lucão ali para uma alternativa diferente. A hora que você tá ganhando o jogo, coloca o cara na referência. Então são alternativas. E assim, o Guarani precisa voltar a jogar daquela forma, né? Da mesma forma que vinha jogando. Ficar mudando o jeito de jogar pode comprometer algumas partidas. Mas eu tô contigo, o Guarani vence hoje. O que mais, Marquinhos? Bom, CH, lembrando que o Guarani, em relação à equipe sub-20, é vice-líder no grupo 5 e volta a jogar nesta quinta-feira, dia 19, né? Vai jogar contra o Ituano lá no CT, no estádio Novelli Júnior, CH. Daqui a pouco você volta no destaque final, Marquinhos. E na tela da Band também, CH. Se Deus quiser. 12h03 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e
muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta quarta-feira, o Guarani recebe o Botafogo às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. Jogo da 19ª rodada do Brasileirão. Guarani e Botafogo. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado sensacional. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte, você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato Alfa Soft Bege polido 80 por 80 em cepa, apenas R$ 89,90. Kit gabinete gaveteiro de 50 centímetros, com porta e cuba CQ 35 Irazu, cor branco. Ou castanhe com branco, Roca, apenas R$ 849,90. E tem mais! Porcelanato Prime cinza 60 por 60 retificado em cepa por apenas R$ 49,90. Cuba Apoio Basic branca R3 Selite de R$ 759,90 por R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite de R$ 309,90 por R$ 199,90. Fique ligado, as ofertas são válidas até dia 19 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma das lojas em Campinas e região e aproveite. Você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas no cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Muito bem, continuando aqui o programa da Rádio Bandeirantes, vamos falar da Ponte Preta. Ponte Preta que foi a Curitiba, perdeu do Coxa por 2-0. Olha que a Ponte fez até um jogo interessante. Em 30 segundos, Gleger Zorzinho, esse negócio de merecer ou não merecer, bom, pelo menos eu não faço essa pergunta porque eu acho que isso aí é muito relativo. Mas você viu um futebol positivo, algo que possa ser destacado dos 2-0 ontem pro Coxa contra a Ponte? Eu vi sim. A Ponte tomou 2 gols em falhas individuais, né? Não foi aquela falha coletiva. E nós vimos que olha, antes de tomar o primeiro gol, a Ponte estava bem no jogo, né? Em cima do Coritiba. Tomou o gol. Aí deu uma sentida, equilibrou novamente, conseguiu terminar o primeiro tempo em cima, tentando, criando. Voltou pro segundo tempo com uma postura bem parecida, tentando. E aí toma o segundo gol e aí fica difícil, né? Você tá enfrentando o líder da competição. Mas eu vi sim algo positivo. Você veja como é que é o futebol, né, Gleger? Você veja como é que é o futebol. E a partida de ontem produziu um vilão, entre aspas, improvável. A gente estava preocupado com o Albuquerque na direita antes do jogo. Você lembra do pré-jogo nosso? Lembro. Com o comportamento do Rafael Santos na esquerda, porque estava sem ritmo. Você estava assim... Eu também. Menino na zaga, o Cleilton, um monte de desfalque na zaga. Tava preocupado com o Marco Júnior na volância. E quem toma o frango é o goleiro, o capitão do time. Aquele que você tem certeza que não vai falhar nunca. E ontem falhou. Isso vai acontecer, né, CH? Vai falhar, uma hora ou outra vai falhar. O Ivan... Mas ontem ele tomou um frango. Foi uma falha realmente... Não dá pra
para admitir, acredito. O Ivan é muito profissional. Eu já vi inúmeras vezes assumir o erro e ele sabe que ele errou, né? Não pode. É aquilo que eu estava dizendo na transmissão, né? Ele foi, a bola veio com um baita de um veneno. Isso não dá para negar. Se ele mas para, ele tem que ficar parado, exatamente, tem que esperar. Ele tem que esperar a definição final da bola. A bola vai vir cheia de curvas, né? Cheia de guizos, né? Como diz Carlos Batista, mas ele tem que esperar a definição, não pode definir antes. E ele definiu antes. Aí é questão de milésimo de segundo, aí não consegue voltar. Antes do loop, no segundo gol, ele quis adivinhar também, né? O Vagninho faz um movimento, né? E ele tenta adivinhar. Ele tenta adivinhar o lado, e aí o Vagninho só rola do outro lado, né? Mas é um dia para esquecer, né? O Ivan tem crédito com o torcedor, tem crédito aqui com a gente. É um baita de um craque, mas ele sabe que realmente ontem falhou nos 2 gols. Mas se é outro goleiro, tava na cruz. É que o Ivan tem muito crédito. Muito crédito. Mas já salvou muito também, né? Mas ontem ele frangou. Ontem ele falhou. Ele frangou. Antônio Lupe, a quarta-feira da Ponte que perdeu, mas jogou até um futebol vistoso, essa coisa toda, mas a torcida tá brava, Lupe. Tudo bem? Boa tarde, bom dia pra você. Tudo bem, CH. Boa tarde, bom dia pra você novamente, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tá brava porque a Ponte poderia ter conquistado um resultado melhor lá no Couto Pereira e até se afastado um pouco mais aí da parte de baixo da tabela. E fecha o primeiro turno da Série B sem conquistar nenhuma vitória como visitante. Tem uma das piores campanhas jogando longe de casa, 10 jogos, 6 derrotas e 4 empates. Marcou apenas 4 gols como visitante e sofreu 12. E a Ponte aguarda o complemento da rodada, tem o Londrina, né, que pode chegar a 19 pontos, mas precisa tirar aí um saldo e o número de gols nos critérios de desempate, então dificilmente a Ponte volta para a zona do rebaixamento, mas fica aí bem próxima do Z4. E ontem até o Gleger comentou sobre essa questão dos erros individuais, da falha do Ivan no primeiro gol, da bola que foi perdida pelo Rodrigão lá no campo de ataque e gerou o contra-ataque do Coritiba, só que na entrevista o técnico Gilson Kleina minimizou os erros individuais e pontuou os erros coletivos da equipe para os 2 gols do Coritiba, que venceu a Macaca no Couto Pereira. O que nós temos que entender, né, quando você joga fora de casa, a gente já sabe que é um jogo difícil, mas a postura que nós tivemos hoje contra o líder era uma postura de nós também ter a nossa postura de jogo, o nosso comportamento. Então, é claro que só sai o gol se existe falha. Isso é uma coisa que a gente precisa diminuir e corrigir o mais possível fora de casa. A gente sabe, cara, que o Ivan é goleiro de seleção brasileira, tem crédito, referência, mas não só falar do gol que nós tomamos, né? Então, assim, já que nós tomamos o gol, então, como a gente falou para eles no intervalo, cara, quando a gente vai para a palestra, quando a gente começou a preparar o time do Curitiba, tem algumas características que são importantes. E uma delas é o chute de longa distância do Val. Então a gente também tinha que ter encurtado esse chute. Nós sabíamos da característica desse atleta. E depois que tomamos o gol, nós tivemos um volume muito grande. Então a nossa tomada de decisão, chegamos muitas vezes no último terço, a gente também poder ter a condição de empatar um jogo, a gente ter a condição de virar um jogo. A gente trabalhou para isso. O segundo gol, a bola estava no nosso pé, nós não finalizamos, não chutamos, não paramos a jogada e tomamos o gol. Então, acho que isso aí que a gente precisa entender de vez por todas, principalmente jogando fora de casa, que esse tipo de erros aí a gente tem que acabar, porque nos últimos jogos que nós fizemos fora de casa, nós propiciamos, né, esse tipo de acontecimento que nos custou o resultado. Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Gilson. Você sempre diz o quanto é importante trabalhar o emocional dos atletas. Como fazer isso após vários erros individuais ao longo do campeonato? Nós estamos trabalhando. Eu acho que nós chegamos muito fortalecidos aqui. Mesmo que tivemos algumas perdas, né, em cima do jogo, mas o calendário ele é para todos, né? Então é uma situação que a gente tenta mexer o menos possível para a gente ter nosso modelo de jogo. Então, emocional, a gente chegou com confiança, a gente chegou fortalecido. Nós hoje nos equivocamos, né, principalmente no primeiro gol. É claro que não é normal, é atípico, a gente sabe da qualidade que é o nosso goleiro, mas quando a gente perde, né, perde todo mundo. Nós temos que entender como é que foi esse erro, trabalhar mais, ter mais nível de concentração
porque nós temos uma condição de fazer jogo de fora, e hoje nós poderíamos ter buscado a nossa primeira vitória. Então escapou, acho que a equipe ela tem que ter o nível de concentração o tempo todo, não é porque você tomou um gol que você desiste, eu acho que isso não aconteceu hoje. O nosso poder de decisão também, de finalização, tem que melhorar. Agora, é claro que a gente lamenta, né, os gols que a gente toma, a forma dos gols que a gente toma. Então a gente trabalha, agora voltar a jogar dentro de casa, que a gente possa fazer um segundo turno totalmente diferente e já mobilizar para a gente poder fazer a vitória no próximo jogo. A gente veio de 2 vitórias, nós chegamos aqui confiantes para fazer um belo jogo. Infelizmente, nos jogos fora de casa nós estamos cometendo alguns equívocos, né? Alguns erros que não é normal, e estamos buscando o resultado. Então é trabalhar, buscar que a gente possa ter uma equipe que possa repetir pelo menos 2, 3 partidas na sequência, porque isso aí vai te dar um modelo de jogo mais forte, e trabalhar, né, e a gente poder fazer uma avaliação nesse primeiro turno. Claro que o nosso campeonato é um campeonato que a gente, infelizmente, estamos trabalhando na tabela de baixo. A gente queria hoje pontuar para poder ainda ter mais força, mais confiança para retornar dentro dos nossos domínios. Isso precisa ver como a gente está resgatando. Nos últimos 3 jogos dentro de casa foram 3 vitórias, é o que nós temos que buscar, e principalmente dentro de casa ser uma equipe decisiva. Agora nós temos condições de ganhar fora de casa, nós precisamos diminuir esse número de erros que está acontecendo para que a gente possa sair com resultados positivos. Nós chegamos muito no último terço, infelizmente não fizemos a melhor decisão, e às vezes quando nós fizemos a melhor decisão, nós não tivemos a melhor escolha para a gente poder finalizar, poder de finalizar, querer, né, buscar o gol. Eu acho que nós queríamos para isso, teve essa situação, foi bem uma equipe bem... colocamos o Curitiba para trás mesmo no primeiro tempo, entrou muitas bolas que nós trabalhamos no confronto. A hora que nós perdemos o minutinho, colocamos mais um jogador que também tem 1 para 1, começou a ter a triangulação do lado do Felipe com o Fecim, do outro lado nós fizemos lateral ponta. Acho que nós preenchemos bem, voltamos bem no segundo tempo. Infelizmente, né, a bola no nosso pé também, a gente não matou o contra-ataque, não definimos a jogada que poderia ser uma jogada de gol, então de escanteio, não paramos a jogada e tomamos o segundo gol. Bom, esse é o Kleina ontem, depois da partida contra o Coxa, lá ainda no estádio Couto Pereira. A Macaca abre o retorno da Série B domingo às 8h30 da noite contra o Brusque, jogo que acontece no Moisés Lucarelli. Kevin recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo contra a equipe de Santa Catarina. Em relação a reforços, CH, a expectativa é que hoje o departamento de futebol vai anunciar pelo menos aí 1 ou 2 nomes, possibilidade também do Yuri, segundo volante, meio campista, que jogou no CSA na temporada passada, estava no Juventude sem espaço, provavelmente é um desses reforços que a Ponte deve anunciar para ter mais opções para o técnico Gilson Kleina armar a equipe, e o principal objetivo está claro nesse segundo turno: chegar aos 45 pontos e se livrar de qualquer risco de rebaixamento na Bezona, CH. Bom, não vamos ficar aqui lamentando muito, que já passou, já foi. O que aconteceu em Curitiba, pelo menos para mim, não foi nada inesperado. Eu não esperava muita coisa, até acho que em alguns aspectos eu concordo contigo. Foi surpreendente a atuação desse ou daquele. O comportamento do time dava a entender que a Ponte poderia pelo menos empatar. E quando você perde uma partida tomando um gol do jeito que tomou, fica um gosto amargo. Não tem jeito, né, Glória? Sem dúvida, né, CH? E o duro... Você fica com a sensação que podia mais, né? Exatamente. E aí o problema maior é o seguinte, é você tomar um gol da forma com que tomou contra uma equipe muito qualificada, né? Como você disse, o resultado, a derrota pro Coritiba, lá no Couto Pereira, pro líder da Série B, é uma derrota que, né, tá no bojo, pode ser que aconteça. Só que da forma com que foi, né? Porque a Ponte até então jogava bem. E aí você toma um gol numa falha individual. E aí pra você tentar reverter, pra você tentar buscar o resultado, pra você tentar empatar, é difícil. Você vê que o Coritiba, apesar de algumas limitações também, mas é um time organizado, né? Passou ali, o Wilson fez o quê? 1 ou 2 defesas? Muito pouco, né? Teve aquele lance do Moisés que ele poderia ter empatado o jogo também, que acabou chutando. O Henrique teve pesadelos com o Moisés. Não tenho dúvida. Ele deitou o Henrique 3 vezes no primeiro tempo. Exatamente.
O Moisés... Deixou o cara sentado. Sentado, Teve um lance na linha de fundo que foi impressionante, né? Que ele entra para dentro da área, ele mostra o que vai fazer e mesmo assim o Henrique não conseguiu pegar. Mas o Moisés é um jogador diferenciado, né? Infelizmente, a bola se empata o jogo. E olha, um outro detalhe em CH, teve um pênalti. E eu falei isso agora. Pra mim foi pênalti. A bola pega no braço, inclusive, do Henrique. Ele cabeceia e ricocheteia no braço. E desvia a trajetória da bola. Pênalti. Então, pra mim, pênalti, ou seja, a ponte prejudicada. Então teve esse lance do Moisés, teve esse possível pênalti, né? A derrota é absolutamente normal. Você tá jogando contra o líder da competição, contra o Coritiba, no Couto Pereira, né? Pode acontecer. Mas da forma que foi, realmente ficou um gosto amargo. 2 perguntas. O Marco Júnior virou titular do time? E outra pergunta. O Camilo virou reserva do time? Eu vou responder a segunda pergunta. Eu acho que o Camilo perdeu espaço. Pro Fecim. Claro que ainda precisa se firmar ainda mais, né, o Fecim, mas é um jogador de mais mobilidade, é um jogador que ajuda. No primeiro tempo, inclusive, ali pelo lado direito, algumas jogadas feitas ali, o Fecim dando suporte aqui, depois ia pro outro lado. E o Camilo a gente percebe que tá muito burocrático, né? Muito previsível. Não gostei do Camilo. Lento, aliás, eu acho lento, exatamente, lento, alguns erros de passes infantis demais, né? E o Fecim com dinâmica, intenso. Acho que para esse momento da ponte, o Fecim é a melhor opção. Que coisa. E Marco Júnior, CH... Que coisa que eu vi. Olha pra você ver. Marco Júnior, com a volta... Olha só pra você ver, hein? Com a volta do André Luiz, eu faria um meio de campo André Luiz, Marco Júnior e Fecim. Tiraria o Locatelli. Acho que o Marco Júnior mostrou ontem que está pronto para assumir a titularidade. Gostei, jogando numa função diferente daquela que ele vinha exercendo, como um segundo volante, ali de primeiro volante, bem, aparecendo à frente, inclusive, recompondo rapidamente. Gostei do Marco Júnior. Daria uma oportunidade no meio de campo assim, André Luiz, Marco Júnior e Fecim. Aliás, eu precisava chamar a NASA. A NASA? NASA para tentar debater o Locatelli. Eu acho que o Lupe tem o telefone lá do pessoal. Porque ele não sai do time. Pode acontecer o que for, ele não sai do time. Aliás, eu vou parar de falar. Porque assim talvez o pessoal esqueça e de repente tire ele do time. Porque falar não adianta. O mundo tá vendo. Ele continua no time. Mas vamos virar a página que já ficou chato demais falar do Locatelli. Certo, exatamente, Cleber? Já ficou chato. O que mais, Antônio Lupi? Bom, CH, em expectativa de reforços, recebi aqui um nome de um lateral esquerdo, vou checar para saber se procede. O Yuri é uma negociação mais avançada, é um segundo volante, pode ser aí um concorrente à vaga do Locatelli, né, que realmente não tem agradado o torcedor da Macaca, mas um lateral esquerdo e mais um meio atacante também pode chegar no Bandeirantes Esportiva. Eu trago todos os detalhes. Bom, eu confio na fonte, eu vou falar. Lateral esquerdo, Rafael Carioca, que estava no Vitória, trabalhou com o Alarcon, foi para o Botafogo do Rio, era para ter acertado com a Chapecoense, não acertou e está livre no mercado. Provavelmente pode ser esse o lateral esquerdo da Macaca. Rafael Carioca deve ser aí o novo lateral esquerdo da Ponte, buscando ainda informações. Tá legal, você volta daqui a pouquinho no destaque final? Sim. 12h22 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. 19ª rodada, Campeonato Brasileiro. Ontem à noite o Coritiba venceu a Ponte por 2-0. Gols de Val e Vagninho para o Coxa. Paulo César Zanovelli apitou a partida. O Coritiba atuou com Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castanho e Guilherme Biro, William Farias, Val e Robinho, depois Guilherme Azevedo, Vagninho, Léo Gamalho, depois Rafinha e Igor Paixão, entrando ainda Igor.
Já a Ponte Preta jogou com Ivan Quaresma, Felipe, depois Kevin, Thiago Lopes, Cleilton e Rafael Santos, Marco Júnior, depois Leonaldi, Locatelli, Fecim, depois Camilo, Niltinho, depois Iago, Rodrigão, depois João Veras e Moisés. Coritiba 2-0 para a Ponte Preta, esta ficha técnica do jogo aqui na Band. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. A Telenorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Prime cinza 60x60 retificado em cepa R$ 49,90. Cuba Apoio Basic Branca R3 Selite R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite R$ 199,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telenorte, viva a sua casa! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telenorte. A Telenorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telenorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, vamos aos destaques finais do programa de quarta-feira. O destaque do Guarani que joga hoje à noite. Alô, Marcos Luiz. Olha, CH, Guarani, portanto, praticamente definido pelo técnico Daniel Paulista para a partida de hoje às 7 da noite contra o Botafogo. Rafael Martins ou Gabriel Mesquita no gol, a volta de Diogo Matheus na lateral direita, sem poder contar com o Thales. Carlão e Ronaldo Alves serão os titulares na zaga e a volta de Bidu na lateral esquerda. Meio campo com o capitão Bruno Silva, com o Tony substituindo o Índio e Andrigo. E na frente, Júlio César, Lucão do Break e Bruno Sávio. Lembrando que Rodrigo Andrade e também Regis são jogadores que estão em tratamento médico. Agora o destaque final na voz de Antônio Lupi. Fala da Ponte, Lupi. Tá legal, CH, a Ponte Preta perdeu ontem pro Coritiba pelo placar de 2-0 e a Macaca fecha o primeiro turno sem saber o que é vencer como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. 10 jogos, 6 derrotas e 4 empates. A Ponte abre o retorno da Bezona domingo às 8h30 da noite contra o Brusque no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte deve anunciar pelo menos 3 reforços até amanhã, entre eles o segundo volante, meio-campista Yuri, que está no Juventude e fez uma boa campanha pelo CSA na temporada 2020. O atleta é aguardado em Campinas na sexta-feira.
que você tenha uma ótima tarde de quarta-feira e você fica na sequência com a Rede Bandeirantes de Rádio. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é